No começo dessa história nós vamos conhecer um garoto fracassado chamado Kazuya. Ele se depara com um criminoso armado com uma lâmina, e o criminoso então começa a encrencar com algumas garotas. E Kazuya corajosamente derruba o criminoso no chão, mas no processo ele acaba sendo golpeado até perder a vida. Em seguida, misteriosamente, ele desperta no corpo de um menino pequeno e fica confuso ao ver seu reflexo no espelho. Descobrimos que ele estava adormecido havia uma semana, então sua mãe, chamada Sarah, vai verificar como ele está, imaginando que ele deve estar com fome, e ordena que a empregada Sylvia traga um pouco de sopa. Elas o deixam sozinho no quarto e pedem que ele descanse. Kazuya percebe que foi reencarnado em outro mundo e observa ao redor, tentando entender onde está. Sylvia chega com a sopa e o alimenta antes de tentar colocá-lo na cama. Sylvia responde às suas perguntas e ele descobre que agora é um garoto de 3 anos chamado Caim. Ele é o terceiro filho de um nobre de alta patente chamado Garm, que comanda um exército que protege o reino de Sford contra invasores estrangeiros. Ele se empolga ao descobrir que agora vive em um mundo onde aventureiros usam espadas e magia para derrotar monstros. Ele quer aprender magia, mas Sylvia diz que primeiro precisa aprender a escrever. Ele então começa a estudar, decidido a viver naquele mundo. Mais tarde, sua família se surpreende ao ver que ele já aprendeu a ler e escrever. Sua irmã Rainha acrescenta que ele também sabe fazer contas. E todos começam a pensar que ele é um gênio, quando na verdade ele é apenas um estudante do ensino médio preso no corpo de uma criança de 3 anos. Eles se perguntam por que ele tá tão interessado em estudar, já que parece uma pessoa diferente, e Caim explica que quer aprender tudo o que puder sobre aquele mundo. Garmo apoia e diz que isso ajudará a se tornar uma pessoa de sucesso, permitindo que ele leia livros sobre magia e história. Sarah fica feliz ao saber que ele tá interessado em magia, mas todos acham que ele ainda é jovem demais para usá-la, então dizem que ele deve apenas estudar os livros por enquanto. No entanto, Caim percebe que já consegue usar magia, embora tenha dificuldades para controlá-la, e tenta esconder isso de todos. Caim percebe que ele está estudando sobre o mundo exterior, então começa a ensiná-lo sobre os 300 anos de história do reino, bem como sobre as diferentes raças do mundo. Após 2 anos, chega o dia do batismo de Caim, e todos seguem de carruagem até o local da cerimônia. Caim fica feliz ao ver o mundo exterior e pede para sua irmã mostrar seus atributos depois de passar pelo ritual. Caim abre sua janela de status, e Caim descobre que ela consegue usar 3 tipos de magia elemental. Sarah revela que Caim recebeu uma bênção de nível 2 do deus da magia, o que é muito útil, pois determina a quantidade de magia necessária para ativar um feitiço e também afeta as habilidades. Eles explicam que a bênção vai até o nível 5 e que ela é concedida por um dos 7 deuses pilares adorados na religião do reino. Eles chegam ao local, ajoelham-se diante das estátuas dos 7 deuses e o sacerdote inicia a cerimônia, pedindo que os deuses mostrem a Caim o caminho que ele deve seguir. E de repente uma luz intensa ilumina o local e Caim é instantaneamente transportado para o mundo dos deuses. Ele fica chocado ao saber que os deuses estavam esperando por aquele dia e o chamam de Kazuya. O deus da criação Zenim se apresenta enquanto Caim repara em sua aparência estranha. Zenim percebe o que ele está pensando, já que é um deus. O deus da morte e do renascimento Rime revela que sua morte foi inesperada, pois se ele não tivesse interferido, o criminoso teria tropeçado e seria capturado. Isso faz Caim se sentir mal por ter morrido à toa, mas o deus da Terra se comoveu com sua boa ação e decidiu reencarná-lo naquele novo mundo. Rime pede desculpas, pois Caim não deveria ter recuperado suas memórias aos 3 anos de idade. Mas Caim diz que está tudo bem, já que isso lhe permitiu escrever, usar magia e aproveitar a vida com sua nova família. A deusa da magia simpatiza com ele e lhe concede sua bênção. Zenin faz o mesmo. O deus da guerra lhe concede sua bênção, além de habilidades com espada e artes marciais. O deus da tecnologia também o abençoa e pede que ele use o conhecimento de sua vida anterior para fazer progresso naquele mundo. O deus do comércio lhe dá as habilidades de julgamento e armazenamento de itens, enquanto o deus da terra lhe oferece habilidades únicas que ele poderá usar ao retornar. Zenin ri enquanto envia Caim de volta com as bênçãos de todos os deuses. O sacerdote afirma que é a primeira vez que viu as estátuas brilharem com tamanha intensidade. Garm quer ver a janela de status de Caim, imaginando que ele deve ter recebido várias bênçãos, mas Caim não quer mostrar e foge dizendo que está com dor de barriga. Ele se esconde e verifica sua janela de status. Ele fica chocado ao ver que todas as suas magias, bênçãos e habilidades estão no nível 10. Caim pensou que o nível máximo era 5, então ele se perguntou o que os deuses estavam pensando ao lhe concederem aquelas bênçãos. Ele quis esconder isso de todos, mas percebeu que Zenin lhe havia concedido a habilidade de ocultar seu status. Depois disso, Caim aparece à mesa de jantar com sua família, onde discutem sobre a luz da cerimônia de batismo.
Garm pergunta sobre o status de Caim, e ele decide mostrar acreditando que já havia ocultado as informações. Mesmo assim, todos ficam chocados com os números, especialmente com o valor de sua magia, pois nem mesmo os magos do palácio se aproximam daquele nível. Garm afirma que com aquelas habilidades Caim terá sucesso em qualquer profissão que escolher e o alerta para nunca mostrar sua janela de status a ninguém, pois poderia ser visto como uma ameaça ao reino. Caim retorna ao seu quarto e se pergunta quais seriam os valores médios considerados normais. Ele vê um livro sobre magia de invocação e decide sair para tentar invocar um animal fofinho, mas acaba invocando um demônio. A criatura começa a atacar sua irmã que passava pelo local e ele tenta lançar um feitiço de fogo contra o inimigo. O demônio o segura enquanto Caim usa um feitiço de retorno para bani-lo. Ele desaba no chão e perde a consciência, mas eventualmente acorda e fica feliz ao ver sua irmã sorrindo por causa de suas ações. Mais tarde, Caim é apresentado ao público durante sua cerimônia de estreia, onde revela que seu objetivo é se tornar um aventureiro e proteger todos. Garm diz que ele precisa estudar mais para alcançar esse objetivo e providencia um tutor para ajudá-lo. Vemos Caim lendo em seu quarto, enquanto se pergunta como será seu tutor. Em seguida, para sua surpresa, chegam suas tutoras. E a primeira delas, chamada Millie, se apresenta nervosamente enquanto Nina faz uma introdução muito breve. Millie a repreende por ser rude com a nobreza. Caim diz que não precisam ser formais com ele, já que são suas tutoras, e isso as alivia. Garm quer que elas o ensinem por 3 anos e o treinamento começa imediatamente. Eles seguem para o campo de treinamento, onde Millie pede para Caim fazer alguns golpes com a espada, mas ela se surpreende com sua habilidade. Nina comenta que talvez ele seja melhor que Millie, o que a deixa irritada. Então ela desafia Caim para um combate de treino. Caim avança contra ela, e Millie tem dificuldade em bloquear seus ataques. Nina pergunta se ele recebeu a bênção do deus da guerra, e Caim confirma enquanto continua lutando. Millie recua e admite que não aguentará por muito tempo naquela velocidade, então diz que Caim deve começar a aprender magia com Nina. Nina revela que possui uma bênção de nível 3 do deus da magia e quer começar pelos fundamentos. Caim responde que já conhece o básico e demonstra magias de nível iniciante para provar isso. No entanto, Nina afirma que ele usou magia sem encantamento, algo que requer anos de treino, então conclui que ele é um gênio. Millie observa que Caim usou todos os elementos, o que Nina considera impossível, pois ninguém naquele mundo consegue dominar todos com tanta eficácia. Caim revela que também recebeu a bênção do deus da magia, o que impressiona suas tutoras ainda mais. Elas ficam em choque quando Caim lhes oferece uma toalha de sua caixa de itens. Elas percebem que Caim é extraordinário demais e que não podem mais treiná-lo dentro da mansão, pois ele poderia destruí-la com seus poderes. As tutoras vão até Garm para explicar a situação e pedem permissão para treinar Caim fora da mansão. No dia seguinte, eles partem. Nina instrui Caim a lançar uma magia de nível intermediário sobre uma pedra. Então ele usa um feitiço de fogo que explode a rocha, arremessando as tutoras para longe e deixando uma enorme cratera no solo. Nina afirma que o feitiço foi muito além do nível intermediário, enquanto Millie se pergunta por que ele ainda não demonstra cansaço, o que as leva a perceber que Caim possui uma quantidade absurda de magia. Um coelho assassino aparece repentinamente e avança contra Caim, que desvia do ataque e contra-ataca com magia de vento. Ele guarda os restos da criatura em sua caixa de itens para mostrar à família quando voltar para casa. Millie comenta que gostaria de ter uma bolsa mágica, que funciona como uma caixa de itens, mas que é cara demais para ela. Nina usa um feitiço de busca para localizar mais monstros e revela a localização de criaturas próximas. Caim deseja aprender a magia, então Nina lhe dá uma explicação rápida e ele a utiliza, conseguindo detectar a presença e o tipo das criaturas nas redondezas. Eles eliminam os monstros, mas um deles foge para dentro da floresta e Caim corre atrás. Millie o impede, dizendo que aquela floresta é cheia de monstros perigosos que atacam a cidade a cada poucas décadas, o que justifica sua fortificação. Naquela noite, Caim percebe que já está no nível 8, pois possui uma habilidade que multiplica por 100 a experiência recebida, e culpa os deuses por tê-lo tornado tão poderoso. Eles vão até o salão da guilda em busca de uma missão, mas encontram um homem musculoso que os despreza por serem aventureiros de classe D, perguntando se a missão deles é cuidar de crianças, já que estão com um garoto. O homem exige que Millie lhe sirva uma bebida, mas ela se recusa, e Nina diz que estão em serviço. Isso irrita e ele agarra Nina enquanto seus companheiros imobilizam Millie. Caim dá um tapa na mão do homem, que cai no chão contorcendo-se de dor. O homem tenta revidar, mas não é páreo para Caim. Ele saca a espada e ataca repetidamente, mas Caim desvia facilmente. Caim segura a lâmina com 2 dedos e o arremessa para fora do salão. Os companheiros ameaçam matar Millie, mas Caim nos ataca e os expulsa também. As tutoras o agradecem e Millie se surpreende ao saber que ele também é bom em artes marciais. Caim afirma que apenas estudou por meio de livros. Eles retornam à floresta para continuar o treinamento e após 3 anos o contrato das tutoras está prestes a terminar. Caim deseja agradecê-las por tudo que fizeram por ele e se lembra de que Millie queria uma bolsa mágica. Então ele vai até a floresta em busca dos materiais necessários para fabricar
fabricar uma. Ele derrota facilmente os monstros poderosos da região, mas um guarda avista as colunas de fogo que ele usou e pensa que os monstros estão se preparando para atacar a cidade novamente. O guarda soa o alarme, então Garm parte para a floresta com seus soldados, mas em vez de encontrarem monstros, eles se deparam com uma enorme cratera. Caim conclui a última parte de seu treinamento e entrega às tutoras as bolsas mágicas que ele confeccionou. Ele conta sobre os monstros que derrotou e revela que normalmente seria necessário um grupo de aventureiros de classe A para vencê-los, mas ele conseguiu sozinho. Caim diz que as bolsas mágicas podem comportar até uma mansão inteira e que apenas suas tutoras podem utilizá-las, mas elas afirmam que esses itens seriam considerados tesouros nacionais. Apesar disso, elas se despedem com alegria, dizendo que toda a experiência foi divertida. 2 anos depois, Caim agora tem 10 anos e viaja à capital real para sua cerimônia de estreia, um evento obrigatório para todos os filhos da nobreza. Seu pai lhe informa que a viagem levará uma semana caso não encontrem monstros no caminho. Caim usa sua habilidade de detecção para localizar ameaças próximas e informa que pessoas estão sendo atacadas por monstros a 3 km de distância. Garm ordena que seus homens acelerem o ritmo, mas Caim sabe que não chegarão a tempo para salvar as vítimas. Por isso ele salta da carruagem e usa um feitiço de impulso para correr à frente. Enquanto isso, os monstros estão prestes a dizimar o grupo, e um soldado tenta proteger a carruagem real desesperadamente. Um monstro se aproxima da carruagem, mas Caim aparece de repente, derrotando os monstros com facilidade e vencendo o general com sua espada de fogo. Caim verifica como todos estão, se apresenta como filho de Garm e usa um feitiço de cura para tratar os soldados feridos. No entanto, alguns deles não sobreviveram, então ele guarda os corpos em sua caixa de itens. Nesse momento, Garm chega ao local querendo ajudar, mas percebe que a luta já terminou. A porta da carruagem real se abre e revela 2 garotas, a princesa Telestia e Silk, filha do duque. As garotas se apresentam e a princesa desmaia devido ao estresse. Caim lança um feitiço para aliviar a tensão, deixando seus corações mais leves. Elas agradecem a Caim por tê-la salvado, revelando que o observaram lutando da janela da carruagem. As garotas começam a disputar a atenção de Caim. Silk pergunta o que o levou até ali e ele explica que estava indo para a capital para sua estreia. As garotas revelam que também participarão de suas cerimônias e desejam que Caim viaje com elas. Durante a jornada, ele se senta entre as duas na carruagem real. Ele se sente desconfortável com a situação e quer trocar de lugar, mas as garotas não o deixam. Eles chegam a uma cidade onde as garotas pedem que Caim passe a noite com elas, pois se sentem mais seguras ao seu lado. Garm pede que reconsiderem, já que seria inadequado que meninos e meninas compartilhassem o mesmo quarto. No entanto, as garotas afirmam que ainda estão traumatizadas pelo ataque anterior e desejam que Caim as proteja. Caim então acaba concordando em dividir o quarto, com a condição de que seja um cômodo grande. Ao chegarem ao quarto, Caim percebe que as camas estão muito próximas. As garotas pedem que ele durma no meio, movendo as camas ainda mais para perto. Elas se aproximam de Caim dizendo que estão com medo, o que o deixa nervoso demais para conseguir dormir. Isso se repete por várias noites, deixando Caim privado de sono até chegarem à capital real. Ao descer da carruagem, Caim é recebido pelo vice-capitão Gazard, que agradece por ter salvado as garotas e seus homens. Caim retira os corpos dos guardas caídos de sua caixa de itens, desejando que todos reconheçam o sacrifício que fizeram para proteger as garotas. Caim está prestes a partir, mas Gazar o segura, dizendo que ele terá uma audiência com o rei. Gazar o leva até o salão real, onde Caim encontra o rei e presta seus respeitos. O rei conta a todos como Caim salvou a carruagem ao derrotar o grupo de orcs. O rei reconhece seus feitos heróicos e afirma que as garotas não teriam sobrevivido sem ele. Por isso, concede a Caim o título de barão, junto com sua própria mansão. Um nobre chamado Corgino protesta, dizendo que Caim é jovem demais para ser barão, mas o rei aponta que Corgino não seria capaz de realizar os mesmos feitos. Corgino se cala. Caim aceita o título com relutância, e o rei encerra a audiência pedindo que ele vá para os bastidores. Em seguida, Caim se reúne com seu pai em uma sala. E Garm comenta que ele é o primeiro entre seus filhos a ser promovido. O rei entra na sala e se curva diante de Caim para agradecer por ter salvado sua filha. Caim não se sente confortável com aquela atitude e pede que o rei se levante, mas o monarca insiste que precisava agradecer como pai. O rei afirma que por Caim ser talentoso em magia e esgrima e possuir a bênção dos deuses, o reino não pode deixá-lo agir livremente. Por isso ele recebe o título de barão. O rei também pede que Caim se case com a princesa Telestia, enquanto o duque quer que ele se case com sua filha. Caim fica chocado, mas as garotas ficam felizes. O rei explica que Caim agora está noivo das duas, pois dormiu com ambas. Descobrimos que tudo foi parte de um plano para manter Caim no reino.
Eles continuam pressionando Caim até que ele concorda em se casar com as filhas deles. Vemos Caim na igreja da capital, onde ele ora aos deuses e consegue acessar o mundo deles mais uma vez. Ele pergunta sobre seus atributos, e Zenim admite que suas estatísticas são absurdas. O deus afirma que Caim provavelmente é o humano mais poderoso do mundo, e pergunta se ele quer se tornar um semideus. No entanto, ele alerta Caim de que há limites para o que pode fazer sozinho, e o aconselha a não testar esses limites. Zenim comenta que o mundo atual é carente de entretenimento e sugere que Caim use seus conhecimentos da vida anterior para criar algo novo. Caim pensa em introduzir um item que ainda não existe naquele mundo, e Zenim aprova a ideia. Caim retorna ao mundo e encontra uma garota gato chamada Parma, que afirma estar em treinamento na loja de seu tio Tamani. Caim visita a loja e comenta sobre a grande variedade de mercadorias. Ele conta a Tamani sobre o item que tem em mente, faz um desenho e explica os detalhes. Tamani gosta do conceito e acredita que pode produzi-lo por um preço acessível. Caim deseja ver um protótipo, então entrega uma moeda de ouro para cobrir os custos e diz a Tamani que pode considerar aquilo como um investimento inicial. Tamani aceita a tarefa e garante a Caim que se dedicará ao máximo. Após algum tempo, Tamani mostra a ele o protótipo. Caim acha que tá excelente e joga com Parma para demonstrar como se joga, deixando Tamani entusiasmado, pois acredita que o jogo certamente fará sucesso. Caim sugere que crie uma versão diferente para a nobreza, pois tem certeza de que os nobres preferirão algo mais luxuoso. Ele deseja que Tamani produza o produto em larga escala e entregue os fundos necessários para isso. Tamani fica chocado, curva-se diante de Caim e promete que fará o seu melhor. Eles levam o protótipo até o altar e juram diante do deus do comércio que cumprirão o contrato. Como resultado, o protótipo desaparece, sendo aceito como um item registrado. Isso impede que qualquer outra pessoa produza o mesmo item pelos próximos 3 anos. Caim pede que comecem a vender o produto no mês seguinte e solicita que Tamani prepare uma versão extravagante para a família real. Depois disso, Caim retorna para casa e é informado de que sua cerimônia de estreia está prestes a começar. Ele se apressa para se arrumar e sai acompanhado dos pais. Garmo alerta de que ele chamará muita atenção por ter se tornado barão recentemente e o adverte para tomar cuidado com os pais que tentarem apresentar suas filhas. Eles chegam ao local do evento onde a família real faz sua aparição. O rei discursa sobre a nova geração e Caim se aproxima com sua família para apresentar o jogo que desenvolveu com Tamani. O rei se interessa e expressa o desejo de conversar com Caim após a cerimônia. Garm não sabia do desenvolvimento do jogo e Caim explica que precisa de outras fontes de renda para manter sua mansão. Os pais de Caim se retiram e dizem que ele deve interagir com as outras crianças. Caim se senta com Silk, que demonstra interesse por ele e começa a provocá-lo. No entanto, o filho de Corgino, Abit, interrompe a conversa, elogia Silk e espera que ela retribua o gesto, mas ela apenas o cumprimenta em silêncio. Um dos amigos de Abit exige que Caim demonstre respeito a ele. Caim se levanta, apresenta-se como Barão Caim e o cumprimenta, mas os garotos acham que ele é apenas filho de um barão e começam a tratá-lo com desdém. Abit acredita que Caim vem de uma família pobre, já que não mencionou seu sobrenome, e ameaça mandar seus amigos espancá-lo se ele não se desculpar. Caim diz a Abit que quem está sendo rude é ele. Eles vão pra fora, onde Abit deseja lutar. Abit revela que seus amigos têm a bênção dos deuses e que conseguem usar magia. O primeiro tenta se exibir, conjura uma bola de fogo fraca que Caim desvia com facilidade. O segundo também tenta impressionar, mas apenas lança algumas pedras fracas. Eles se preparam para atacar novamente, mas Silk se irrita e os interrompe. Ela revela que Caim não é filho de um barão, mas o próprio barão, e menciona seus feitos impressionantes. Ela ordena que os garotos se curvem diante dele, já que Caim tem patente superior. E os meninos obedecem e pedem desculpas antes de deixar o local. Silk percebe que Caim tem um lado sombrio, pois permitiu que a situação se prolongasse apenas para tornar tudo mais interessante, mesmo sabendo que os garotos estavam enganados. Ela promete guardar esse segredo de Telestia, contanto que Caim saia com ela em um encontro. Nesse momento, Telestia aparece e quer saber o que aconteceu, mas Silk apenas diz que ela e Caim vão sair junto. Telestia fica com ciúmes, então Caim diz que também sairá em um encontro com ela. O rei os interrompe, chamando Caim para a reunião. Durante a conversa, eles jogam o jogo que Caim desenvolveu. O rei gosta do jogo e expressa o desejo de mantê-lo exclusivo, mas Caim revela que ele será disponibilizado ao público. O Duque também está presente, e ambos aproveitam para lembrar a Caim que seu noivado com as filhas é um segredo e pedem que ele seja discreto durante os encontros. No dia seguinte, Caim recebe a escritura e a chave de sua nova mansão. Ele vai inspecionar o local e descobre que está completamente deteriorado. Ao entrar, as luzes não funcionam, então ele usa magia para iluminar o caminho. Ele explora os cômodos e encontra tudo sujo e vazio. Isso não o incomoda. Ele usa magia para limpar e restaurar toda a mansão. Ele reforma todos os quartos e deixa o lugar como novo. Caim recebe uma visita.
Trata-se de sua antiga serva Sylvia, que está radiante por voltar a trabalhar com ele. Ele também conhece seu novo mordomo, que se apresenta como Colin. Sylvia deseja começar imediatamente e ordena às outras criadas que iniciem a limpeza, mas elas descobrem que tudo já está perfeitamente limpo. Caim admite que limpou tudo com magia. Colin lembra Caim de que ele deve voltar para sua família. E Caim se recorda de que seus irmãos mais velhos estão vindo visitá-lo. Conhecemos os irmãos de Caim, que ficam impressionados com o fato de ele ter recebido uma mansão e se tornado barão tão rapidamente. Harren quer visitar a mansão, mas os irmãos a alertam de que o lugar pode estar assombrado, já que estava em ruínas. Caim garante que está tudo bem. Eles vão visitar a mansão e ficam chocados, pois ela não está deteriorada. O pai de Caim acha estranho, já que da última vez que esteve lá o local estava caindo aos pedaços, mas percebe que aquilo foi obra de Caim. Todos ficam impressionados com os cômodos, mas o pai de Caim comenta que falta arte. Caim pergunta por que precisa de arte e Garm explica que os nobres valorizam esse tipo de decoração, como pinturas, armaduras e até monstros empalhados. Ao ouvir isso, Caim decide exibir um dos monstros que derrotou. Sylvia grita de repente e todos querem saber o que aconteceu. As criadas estão em choque ao verem um enorme dragão vermelho. Caim percebe que esqueceu de contar sobre ele. Seu pai exige explicações e Caim diz que é apenas um monstro que derrotou. Garm fica surpreso e pergunta quando isso aconteceu. Caim revela que foi na floresta, algum tempo atrás. O pai de Caim explica que um dragão vermelho é um monstro de nível calamidade, que nem mesmo aventureiros de classe A conseguiriam derrotar. Ele afirma que um dragão empalhado como aquele valeria 1000 moedas de platina. Caim fica chocado ao calcular que isso equivaleria a 100 milhões. Em seguida eles ouvem outro grito e então correm para investigar. A mãe de Caim pergunta sobre o vaso sanitário, porque ele borrifou água neles e eles nunca haviam visto algo parecido. Caim explica que usou magia para fazer o vaso disparar água. Harren pede que ele instale um em sua casa. Garm os chama de dramáticos por exagerarem com relação ao vaso, mas eles pedem que ele experimente. Garm decide testar e fica encantado com a experiência. Ele muda de ideia imediatamente e também pede um para ele. O pai de Caim diz que os visitantes também irão gostar, e Caim se pergunta o que ele quer dizer com isso. O pai de Caim diz que quando um nobre recebe uma mansão, é regra que ele organize uma festa de estreia. Caim fica chocado ao descobrir que terá outra cerimônia. Mais tarde naquela noite ele se pergunta o que deve fazer, mas Colin já preparou uma lista com os convidados que precisa chamar e os itens necessários. Ao revisar a lista, Caim vê o nome de Corgino e questiona o motivo de ter que convidá-lo. Colin explica que por se tratar de um nobre de alta patente seria inadequado não incluí-lo. Caim estranha o fato de o nome do rei não estar na lista, e Colin diz que apenas nobres de alta patente podem convidar o rei. Caim começa a pensar na comida e nas bebidas da festa, mas entra em pânico ao lembrar que também precisa preparar presentes para todos os convidados. Sylvia ajuda com algumas ideias e ele decide criar taças de vidro com sua magia. Como a maioria das pessoas está acostumada a usar porcelana, ele opta por distribuir taças como presente. Ele passa então a preparar a comida utilizando uma receita de sua vida anterior. Ele inventa um hambúrguer ao estilo Mangurger Steak e Sylvia acha absolutamente delicioso. Em seguida, ela experimenta a bebida que Caim preparou e se surpreende com as bolhas efervescentes. Ela pergunta o que é aquilo e Caim explica que usou magia para adicionar gás ao vinho comum. Colin aparece informando Caim de que o rei está o chamando. No palácio, o rei está irritado porque não recebeu o convite para a festa. E ficamos sabendo que o duque tem zombado dele por isso. Caim improvisa uma desculpa dizendo que queria entregar o convite pessoalmente, mas não teve a oportunidade até aquele momento. O rei fica muito feliz com a explicação e Caim se sente aliviado. Na noite da festa, Caim recebe todos os convidados. O duque chega com Silk e ambos ficam impressionados com o dragão vermelho empalhado. Caim agradece a presença de todos e propõe um brinde. Todos se maravilham com a bebida e o duque comenta como a taça brilha como um tesouro. Depois disso, o rei chega e convida todos a aproveitarem a festa. Ele experimenta o vinho espumante e acha delicioso. Em seguida, ele é servido com hambúrguer steak e aprecia o sabor suculento, especialmente surpreso ao encontrar queijo no centro do prato. A rainha aparece apressada perguntando o que há de especial no vaso sanitário e o chama de revolucionário, exigindo um para o palácio. O rei testa o vaso e imediatamente ordena que Caim instale um no castelo. Ele elogia a hospitalidade de Caim e todos os nobres o aplaudem. Nesse momento, Colin informa que Corgino está chegando. Corgino se aproxima com arrogância, chama a casa de pequena, mas fica boquiaberto ao ver o dragão vermelho. Ele entra na sala de jantar olhando os outros com desprezo. Servem-lhe o vinho espumante, que o surpreende, mas ele finge não gostar. Ele prova o hambúrguer steak e o chama de horrível, mas não consegue parar de comer. Ele exige mais molho, tirando a força das mãos de Sylvia. Caim se irrita com o comportamento de Corgino, mas Colin o aconselha a não criar confusão. Caim então tem uma ideia e pensa que tudo estará bem, contanto que ele próprio não seja o causador da
situação. Ele oferece as taças como presente, mas Corgino exige que ele entregue todas. Caim se desculpa e diz que as taças são um presente coletivo, mas afirma que tem uma surpresa especial para Corgino. Corgino se anima, mas a surpresa é o próprio rei. Corgino se surpreende ao vê-lo e o rei repreende seu comportamento, lembrando que, como nobre de alta patente, ele deveria dar o exemplo. Corgino foge envergonhado e Silk acha divertido como Caim o armou para ser repreendido. No entanto, o rei percebe que foi usado e dá uma longa bronca em Caim por horas. Caim visita o quartel e encontra o vice-capitão Gazard. Ele explica que foi autorizado a deixar os materiais de monstros ali. Gazard o leva até um armazém onde poderia armazenar os itens. Caim observa que o espaço é pequeno demais. E Gazard imagina que ele tenha algo grande como o dragão vermelho de sua mansão. Caim responde que não é nada tão impressionante, dizendo que é apenas um dragão terrestre. Mesmo assim, Gazard se espanta, afirmando que seria necessário um grupo inteiro de aventureiros de classe A para derrotar um desses. Eles vão até o pátio e Caim retira todos os monstros de sua caixa de itens. Gazard não acredita na quantidade de monstros, mas aqueles são apenas os de classe A. Caim ainda possui monstros de classe S armazenados, resultado dos exageros dos deuses ao lhe concederem tanto poder. Gazard se pergunta se Caim é um herói ou discípulo dos deuses, mas Caim apenas diz que é um garoto comum. Gazard decide não fazer mais perguntas. Gazard diz que será necessário algum tempo para avaliar todos os monstros, e Caim responde que pode voltar quando estiverem prontos. Quando está prestes a sair, Gazard o detém e pede que ajude a treinar os cavaleiros. Ele diz que deseja apresentá-lo ao capitão da guarda. Gazard apresenta Caim aos cavaleiros, chamando-o de herói que derrotou 30 orcs para salvar a princesa. Caim se pergunta onde está o capitão e Gazard diz que ele provavelmente chegará quando começarem os combates simulados. Caim imagina que o capitão seja um monstro assustador, mas Gazard o tranquiliza e pede que não se preocupe. Caim decide começar o combate simulado, mas um dos cavaleiros se manifesta dizendo que se sente mal em lutar com uma criança. Gazard então ordena que esse cavaleiro vá primeiro. O cavaleiro concede a Caim o primeiro movimento gratuitamente, pedindo que ele mostre do que é capaz. Caim lança seu feitiço de impulso, avança rapidamente e desarma o cavaleiro instantaneamente. O cavaleiro admite a derrota na mesma hora e Caim pensa que pode ter exagerado. Ele tenta encerrar ali, mas Gazard o segura, dizendo que ele deve enfrentar todos os cavaleiros de uma vez. O combate, no entanto, é interrompido quando a capitã Tafana aparece saltando no campo de treino. Ela se pergunta por que seus cavaleiros estão intimidando uma criança, abraça Caim e diz que tudo vai ficar bem, pensando que ele é apenas um garoto perdido que entrou por engano. Tafana exige uma explicação de Gazard e ele responde que Caim é na verdade o herói que derrotou 30 orcs. Ao ouvir isso, a expressão de Tafana muda imediatamente. Ela fica empolgada em conhecê-lo e o desafia para um duelo. Gazard lembra de se apresentar primeiro, mas ela diz que se conhecerão com suas espadas. Os cavaleiros acreditam que nem mesmo Caim pode vencer, já que Tafana possui o título de mestra espadachim. Eles se preparam para lutar, mas Caim diz que só possui uma espada de madeira. Mesmo assim, Tafana avança com seu feitiço de impulso, e os dois trocam golpes. Os cavaleiros ficam chocados ao ver Caim igualando a capitã. Ambos parecem estar em equilíbrio, mas Caim aumenta ainda mais sua velocidade. Se posiciona atrás da capitã e vence o duelo. Tafana fica emocionada com o resultado e imediatamente declara que irá se casar com ele. Todos ficam surpresos e Caim responde que ainda é muito cedo, pois ele só tem 10 anos e nem sabe nada sobre ela. Tafana então se apresenta. Além de ser capitã da guarda real, ela também é viscondessa honorária e filha de um duque da Floresta do Norte. Ela afirma que ele não precisa se preocupar com a idade, pois é uma elfa que viverá ao menos 300 anos, então sua aparência não mudará tão cedo. Mas Caim pensa que esse não era o problema. Caim se esconde atrás de Gazard, dizendo que o casamento é uma decisão importante e que eles não podem tomar essa decisão sozinhos, especialmente porque ele já tá noivo de Telestia e Silk. Ele implora por ajuda, mas Gazard finge estar dormindo. Tafana concorda que não podem decidir sozinhos, então pede a Gazard que organize uma audiência com o rei. Caim pensa que contar isso ao rei será um desastre, mas não tem escolha e é arrastado junto. Eles se encontram com o rei, que pergunta por que Caim foi vê-lo. Tafana anuncia que quer se casar com Caim e o rei pergunta o que aconteceu. Caim explica que venceu Tafana em um duelo, o que levou à proposta de casamento. O rei pergunta se ele contou a ela sobre seus outros noivados, mas Caim diz que não conseguiu, já que deveria ser um segredo. O rei então explica que elfos costumavam ser sequestrados e escravizados por causa de sua beleza, mas o primeiro rei mudou isso e fez a paz com os elfos. A nação élfica foi acolhida e colocada sob a proteção do reino, e ele revela que Tafana é, essencialmente, uma princesa. O rei informa a Tafana que Caim já está noivo de Telestia e Silk. Tafana parece decepcionada com a notícia
notícia, mas quando Caim começa a se desculpar, ela afirma que isso apenas aumenta sua vontade de tê-lo. O rei reconhece seus sentimentos, mas diz que ela precisa escrever uma carta ao pai pedindo permissão. Tafana sai para escrever a carta, mas arrasta Caim com ela para que possam lutar mais. Depois que eles saem, o rei se mostra surpreso por Caim ter vencido Tafana e se pergunta como ele pode ser tão forte com tão pouca idade. Gazard comenta sobre a reação de Caim quando perguntou se ele era discípulo dos deuses, e o primeiro-ministro sugere que eles o testem com um certo livro. Alguns dias depois, Caim aparece exausto e encontra Gazard novamente, que pergunta por que ele tá tão cansado. Caim explica que Tafana tem forçado ele a sair em inúmeros encontros, que na verdade são lutas entre os dois. Gazard agradece por ele estar ajudando Tafana a ficar mais forte, e Caim revela que agora também possui o título de mestre espadachim. Eles ouvem a voz de Tafana ao longe e Caim tenta fugir, mas Gazard o arrasta dizendo que o rei quer vê-lo. Caim pensa que tá com problemas, mas o rei lhe mostra um livro que contém magia de nível imperial, passada dentro da família real, supostamente escrita pelo primeiro rei. Caim examina o livro e se surpreende ao descobrir um novo nível de magia. O rei revela que ninguém consegue ler o livro porque ele tá escrito em japonês. Caim percebe que cometeu um erro e deduz que o primeiro rei também era alguém que provavelmente havia reencarnado do Japão. O rei pergunta sobre a verdadeira identidade de Caim e ele percebe que não pode mais esconder a verdade. Então ele explica que foi reencarnado com as memórias de sua vida anterior. Garm se pergunta se ele é mesmo seu filho, e Caim afirma que sim, pois foi isso que os deuses lhe disseram. Todos ficam chocados ao saber que ele conheceu os deuses e ele relembra como encontrou os 7 durante sua cerimônia de batismo. O rei não acredita que ele tenha conhecido todos os 7 deuses e pede para que ele mostre seu status. Caim abre sua janela real de status, e todos ficam surpresos ao ver as bênçãos de nível 10 e o título de escolhido dos deuses. O rei afirma que com esse título qualquer pessoa no mundo se curvaria diante dele, mas Caim diz que não quer isso. Ele explica que está feliz com a vida que tem, com as aventuras pelas quais passou e com as pessoas que conheceu, e só quer ser tratado da mesma forma que antes. O rei concorda com o pedido, mas brinca dizendo que Caim poderia ser o rei se quisesse. Tafana interrompe a reunião, revelando a carta de seu pai permitindo que ela se case com Caim. Ela o agarra e o leva diretamente para o pátio. Enquanto isso, o rei ordena a todos que mantenham segredo sobre o que descobriram, esperando que Caim continue protegendo o país e o povo. Mais tarde, vemos Telestia e Silk que descobriram sobre o noivado de Caim com Tafana. Elas ficam irritadas no início, mas acabam aceitando a notícia. As duas pedem que ele não aceite todas as propostas que receber, perguntando com quantas pessoas ainda terão que dividi-lo. Tafana aparece de repente procurando por Caim para compartilhar o amor dos dois, e as garotas querem saber o que ele tem feito com ela. Ele tenta se explicar, mas acaba sendo arrastado por Tafana. Depois Caim revisita o livro do primeiro rei e encontra uma mensagem dizendo que se ele consegue ler aquele conteúdo, então também deve ser de outro mundo. O livro é um registro das experiências do próprio rei. Ele se apresenta como U.S. Ford, um homem que também morreu num acidente, mas foi convocado para aquele mundo com seu corpo original. Caim é interrompido de repente quando Telestia e Silk aparecem querendo saber o que ele tá fazendo. As duas acham que ele tá estudando para a prova de admissão da academia e pedem para estudar com ele. Caim diz que está ocupado, então elas perguntam se no dia seguinte estariam livres. Mas ele responde que estará ainda mais ocupado e foge rapidamente. Contudo, ele acaba esbarrando com Tafana, que o convida para lutar no dia seguinte. Ele se desculpa e também foge dela. No dia seguinte, finalmente é seu aniversário de 12 anos e ele já pode se registrar como aventureiro. Ele vai direto para a guilda e observa o ambiente, impressionado com a estrutura da capital. Um aventureiro percebe que é sua primeira vez e o aconselha a tomar cuidado, pois só se vive uma vez. Caim sente que já viu aquele homem antes, e depois ele se aproxima do balcão e a atendente se apresenta como tia. Caim pede para se registrar como aventureiro e ela o instrui a preencher um formulário. Enquanto preenche, ele pensa se deve mencionar que é um barão, mas decide omitir achando que não fará diferença. Após preencher, tia pede que ele coloque uma gota de sangue no cristal para completar o registro da sua carteirinha da guilda. Ela informa que ele começará no rank D e Caim pensa em seus tutores que estavam no rank D. Enquanto tia explica as regras da guilda, alguns aventureiros interrompem dizendo que ela está perdendo tempo com uma criança. Um deles diz para Caim voltar para a mãe e tenta chutá-lo, mas Caim desvia facilmente. Outro tenta atacar também, mas ele se esquiva com a mesma facilidade. Caim os ridiculariza e o homem se prepara para sacar sua espada. No entanto, tudo é interrompido pela chegada do aventureiro ruivo de antes. O homem o reconhece como Cloud, do grupo Meio Chama de Gelo. Cloud pergunta se o homem quer lutar e o grupo foge imediatamente. Caim agradece Cloud por sua ajuda e Cloud percebe que ele é forte, já que evitou os ataques com tanta facilidade. Eles tomam uma bebida juntos e Caim acaba ficando tonto, já que ainda é uma criança. Cloud se mostra curioso sobre como ele é tão forte
forte com tão pouca idade e Caim explica que teve bons tutores. Caim pergunta por que os homens mencionaram chama de gelo e Cloud revela que é o nome de seu grupo formado por ele que usa uma espada flamejante e sua esposa que usa magia de gelo. Cloud recomenda que Caim forme um grupo para que ele consiga assumir missões maiores e subir de rank mais rápido. Cloud revela seu cartão dourado, o que significa que ele é um aventureiro de rank A. Caim fica impressionado ao ver o cartão, mas Cloud diz que ainda há espaço para melhorar. Cloud menciona que o primeiro rei era rank SSS e que seu cartão supostamente era preto. Cloud é atingido de repente quando sua esposa Lena aparece do nada. Lena pergunta por que ele está bebendo. Caim se apresenta e diz que Cloud o salvou. Lena acha Caim fofo e até se oferece para ajudá-lo se ele se meter em mais problemas, mas ela puxa Cloud e diz que eles precisam continuar com a missão. Caim observa o quadro de missões e vê uma que envolve transporte de carga. Caim pensa que seria fácil com seu item box, mas decide que quer uma missão que envolva derrotar monstros. Caim encontra uma missão para derrotar goblins e vê que não há limite para quantos pode eliminar. Então ele pensa que é a missão perfeita para sua primeira aventura. Caim esbarra com Tafana e Gazar explica que eles estão indo fazer um treino com os cavaleiros. Tafana pergunta o que Caim está fazendo. Caim diz que está prestes a ir em sua primeira missão como aventureiro. Tafana decide ir com ele e diz que não pode perder a primeira aventura do marido. Tafana deixa o exercício de treino com Gazar. Caim tenta fugir, mas Tafana o agarra e o arrasta com ela. Eles seguem para a floresta. Tafana se diverte com o tempo ao lado de Caim, puxando-o e perguntando onde estão os goblins. Caim usa sua habilidade de detecção e localiza os goblins mais à frente. Eles veem um homem cercado por goblins. Caim e Tafana correm até o homem, e Caim o cura com sua magia. Tafana avança contra os goblins e os corta facilmente, mas mais goblins aparecem. Caim usa sua magia para aumentar a força de Tafana, e ela sente como se os dois estivessem lutando como um só. Tafana elimina todos com facilidade, mas um goblin gigante aparece. Graças à magia de Caim, o goblin não é páreo para ela, e Tafana o corta ao meio. Tafana começa a sonhar com um casamento e pede para Caim elogiá-la, mas de repente surgem lagartos verdes. Caim diz para Tafana fugir com o homem e pede que ela os deixe com ele. Caim lança um feitiço de luz para cegá-los, e em seguida usa seu pilar de gelo. Enormes pilares de gelo surgem. O homem se pergunta o que está acontecendo, mas Tafana sabe que é apenas Caim sendo Caim. Algum tempo depois, vemos os tutores de Caim investigando os lagartos verdes, mas tudo que encontram é uma enorme cratera. Caim faz seu relatório na guilda e se pergunta se pode entregar os lagartos verdes mesmo sem ter aceitado a missão correspondente. Tia fica chocada ao ouvir isso porque a missão de lagartos verdes normalmente é de rank C. Caim revela que derrotou 30 deles. Tia não consegue acreditar e corre até o chefe para contar o que aconteceu. O chefe se encontra com Caim e se apresenta como Cedric e menciona que o mestre da guilda está ocupado, então ele cuidará do caso. Cedric acha que Caim está tentando enganar o sistema porque ele acabou de se registrar como aventureiro, e Cedric acredita que seria impossível ele ter matado um lagarto verde. Caim insiste que os derrotou, mas Cedric acha que ele é apenas um plebeu tentando arrancar dinheiro da guilda. Cedric decide punir Caim revogando sua carteirinha da guilda e diz que não tolera trapaceiros. O mestre da guilda entra de repente. Cedric explica a situação e diz que não há como Caim ter derrotado 30 lagartos verdes. O mestre da guilda ri e diz para Cedric que ele ainda tem muito a aprender. Cedric não acredita que o mestre esteja do lado de Caim. O mestre da guilda chama sua convidada, que acaba sendo Tafana. Tafana abraça Caim e o chama de marido, enquanto Tia e Cedric ficam chocados ao ouvir isso. Caim se pergunta o que Tafana tá fazendo na guilda. Tafana explica que estava ali para discutir as contramedidas da cidade contra goblins e lagartos verdes. O mestre da guilda menciona que Caim é um barão e o herói que salvou a princesa. Cedric não consegue acreditar e diz que isso não constava na ficha de registro. Caim diz que deixou essa informação de fora porque não queria tratamento especial. O mestre da guilda menciona que se Caim se casar com Tafana, então ele será seu cunhado, o que é um choque para Caim ao descobrir que o mestre da guilda é irmão de Tafana. Cedric implora por perdão. Tafana menciona que ele deveria ser executado por insultar um nobre, mas Caim aceita seu pedido de desculpas e o adverte para não tirar conclusões precipitadas. Caim pergunta se eles aceitarão os lagartos verdes. O mestre da guilda decide promovê-lo ao rank C. Tafana diz que isso não é suficiente. Tafana menciona que Caim é mais forte que ela, e que derrotou um dragão vermelho quando tinha apenas 10 anos. O mestre da guilda decide promovê-lo ao rank A, embora mencione que Caim precisará subjugar um grupo de bandidos. Tia e Cedric não conseguem acreditar que ele está sendo promovido ao rank A em um único dia. O mestre da guilda diz para eles cuidarem da papelada. Depois que eles saem, o mestre da guilda pede desculpas pelo comportamento de Cedric. Caim diz para ele não se preocupar. O mestre da guilda admite que ficou preocupado quando soube que a irmã estava noiva, mas agora está aliviado após conhecer Caim. O mestre da guilda pede que Caim cuide bem de sua irmã.
Enquanto isso, vemos os deuses observando Caim e rindo de toda a confusão que ele está causando. Os deuses se perguntam se foi um erro tornar Caim tão poderoso, mas Zenon afirma que ele precisa se tornar ainda mais forte. Zenon revela que uma entidade chamada Aaron está prestes a ser libertada de seu selo. Essa entidade foi selada há 300 anos e os deuses temem o que pode acontecer quando ela for liberta. Por isso eles concluem que Caim precisa ficar ainda mais forte. Eles acreditam que ele deve treinar com um certo mestre para alcançar o próximo nível. No palácio, as garotas voltam a pedir para estudar com Caim, mas Tafana aparece de repente dizendo que gostou do encontro que tiveram na floresta e que eles deveriam ir à praia da próxima vez. As garotas percebem que ele recusou os convites delas no dia anterior apenas para acabar saindo com Tafana. As duas dizem que ele também deve levá-las para encontros e tudo o que Caim consegue fazer é pedir desculpas. Vemos Caim deitado em sua cama quando Sylvia entra bruscamente pedindo desculpas por ter se esquecido de acordá-lo. Descobrimos que hoje é o dia do exame de admissão da academia. Caim corre para fora de casa enquanto Sylvia continua se desculpando, mas ele diz para ela não se preocupar, pois ele não vai se atrasar. Assim que chega do lado de fora, ele usa um feitiço de teletransporte para ir até a academia. Em seguida, Caim se apresenta para o exame e recebe as instruções para ir até sua sala. Ao se dirigir ao local, ele acha estranho não reconhecer nenhum dos nomes na lista. Quando chega na sala, ele se pergunta se Telestia e Silk estão fazendo o exame em outro lugar. O examinador entra e informa que os candidatos terão 2 horas para concluir a prova, alertando que qualquer trapaça resultará em expulsão imediata. A prova começa e ela contém apenas matemática básica e habilidades de escrita, que Caim acha fáceis graças ao seu conhecimento da vida anterior. Durante a prova, o examinador vê Caim relaxado, mas ele responde que já terminou, o que a surpreende, pois só se passaram 30 minutos. Após o término da prova, os candidatos são informados de que irão para a avaliação de magia, o que deixa Caim empolgado. Eles seguem para o pátio e o examinador diz que todos devem usar seu feitiço mais poderoso contra o alvo. Caim se pergunta se seria seguro usar todo o seu poder. O examinador diz que a área está protegida por uma barreira defensiva, então ele pode usar qualquer magia que desejar. Um menino começa a conjurar um feitiço e cria uma bola de fogo, mas o resultado é tão fraco que surpreende Caim. Outra estudante realiza sua magia e ela também é muito fraca, fazendo Caim perceber que esse é o nível comum de crianças de 12 anos. Caim pretendia usar seu feitiço Inferno, mas percebe que isso provavelmente seria um erro. Quando chega a vez de Caim, ele cria uma bola de fogo que se transforma em azul, e então usa um feitiço de projétil de fogo. No entanto, isso acaba causando uma grande explosão atravessando a parede. A área sofre danos massivos e Caim fica confuso, pois usou apenas uma magia de nível iniciante. O examinador não consegue acreditar no que está vendo enquanto Caim tenta se explicar. O examinador inspeciona a área e informa que agora irão para a prova de esgrima. Eles se dirigem a outra parte da academia, onde o examinador apresenta alguns aventureiros de rank A, que auxiliarão na avaliação. Caim fica surpreso ao ver Cloud, que pergunta o que ele está fazendo ali. Caim explica que está participando do exame de admissão. Cloud quer ser seu oponente, mas Caim tenta recusar. O examinador, no entanto, diz que Cloud é o aventureiro mais bem classificado, então ele não pode recusar. Os dois se preparam para lutar e Cloud diz para Caim mostrar o que sabe. Caim acha que Cloud deve ser bem forte por ser rank A, então ele usa sua habilidade de aceleração e começa a atacar. Os dois trocam golpes e as outras crianças não conseguem acreditar na velocidade deles. Cloud fica impressionado com Caim, dizendo que ele é mais forte do que os outros examinadores, mas Caim pede para ele pegar leve, já que é apenas um teste. Cloud, empolgado demais, usa sua própria habilidade de aceleração e os dois começam a se mover ainda mais rápido. Mas a luta é interrompida quando o examinador pede para pararem, dizendo que estão assustando as outras crianças. Cloud admite que exageraram um pouco e decide encerrar por ali. Cloud diz que eles deveriam fazer uma missão juntos algum dia, mas Caim não tem certeza se isso seria uma boa ideia. O examinador afirma que já viu o suficiente e diz para Caim voltar para casa e esperar pelo resultado. Caim retorna para casa e Sylvia pergunta como ele foi. Ele diz que tudo correu bem e Sylvia quer fazer uma festa para comemorar. Ele responde que ainda é cedo para comemorar, mas seu estômago ronca e Sylvia corre para preparar algo para ele comer. No palácio, vemos Caim sendo questionado pelo rei sobre os danos causados durante o exame. Caim explica que o examinador disse que ele podia usar todo o seu poder, já que havia uma barreira, mas mesmo tendo usado apenas magia de nível iniciante e não sua nova magia de nível imperial, ainda causou grandes danos. O rei fica surpreso ao saber que ele consegue usar magia de nível imperial, mas Caim diz que não tem certeza do que aconteceria com o ambiente se ele realmente usasse esse poder. Caim pergunta se existe algum lugar onde ele possa treinar, mas dizem que absolutamente não. O rei pergunta em que lugar Caim fez o exame, porque Telestia reclamou que não o viu durante a prova. Caim menciona que entrou pela entrada sul e foi direcionado para sua sala. Ao ouvir isso, o rei pergunta a Caim por que a academia possui uma entrada norte e uma entrada sul.
sul. Isso faz com que Caim perceba seu erro, pois a entrada norte leva à área onde vivem os nobres e ele acabou realizando o exame junto com todos os plebeus. O Duque comenta que isso causou até mesmo um problema com o diretor da academia. Em um flashback, vemos o diretor dizendo que há um problema para divulgar os resultados, porque um plebeu tirou nota máxima na prova escrita, destruiu a área de treinamento e ainda lutou em pé de igualdade com um aventureiro de rank A. O Duque apenas riu ao ouvir isso, sabendo que só poderia ser Caim, e manda o diretor divulgar os resultados. Na academia, os resultados são divulgados e Caim procura por seu nome. Silco o chama dizendo que ele está em primeiro lugar na turma enquanto Telestia ficou em segundo, e ela mesma em terceiro. Ela o provoca sobre os estragos que ele causou e conta como Telestia ficou irritada por não tê-lo visto, o que deixa Caim preocupado por estar em apuros. De repente, ele vê sua irmã Rain, que está guiando alguns alunos. Ela corre até ele, feliz por reencontrá-lo. Ela fica impressionada ao saber que ele ficou no topo da turma e deseja boa sorte no discurso, explicando que é tradição o aluno com maior nota discursar na cerimônia de entrada. Caim gostaria que Telestia fizesse o discurso em seu lugar, mas Rain diz que ele não tem escolha. Caim retorna para casa e Sylvia fica radiante ao saber que ele passou. Ela diz que precisam comemorar e que vai cozinhar comida suficiente para 100 pessoas. Ela sai correndo e Caim acha que ela está exagerando, mas acredita que é uma boa ocasião para estar feliz. No dia da cerimônia de entrada, Caim vê que seus pais vieram para assisti-lo. Ele se junta a Telestia e Silk, que se encantam com ele, achando-o adorável em seu uniforme. Quando a cerimônia começa, os outros estudantes se perguntam quem ele é, sentindo inveja por ele estar entre as duas garotas. O diretor chama Caim para dar seu discurso, e ele se apresenta explicando como confundiu o local da prova, mas diz que espera se tornar amigo de todos e que deseja que se deem bem. Todos os alunos o aplaudem. O rei aparece para parabenizar os estudantes, mencionando certos alunos irregulares, e Caim sente que está sendo discretamente advertido por ele. Na primeira aula, a professora se apresenta como Elka. Ela diz aos alunos que pensem sobre o futuro e escolham o que desejam estudar. Caim quer seguir o caminho do aventureiro, mas as garotas discordam. Telestia diz que como ele já é um barão, precisa aprender mais sobre nobreza. Caim fica irritado, mas Silco tranquiliza dizendo que ele pode escolher mais de um curso. Caim decide então por nobreza, aventura e magia. Ele pergunta o que elas irão escolher e Telestia diz que vai optar por nobreza e assuntos internos. Caim se pergunta por que ela escolheu assuntos internos, e ela responde que quer ajudá-lo a administrar seu domínio no futuro. Silco escolhe nobreza e comércio, querendo também ser útil para ele no futuro. Ao saírem da aula, Caim vê alguns valentões provocando uma garota. Ele nota suas orelhas e percebe que é Parma, da loja de itens. Os valentões são Abit e seus amigos, que a intimidam por ser uma besta, dizendo que ela não pertence àquela turma, já que todos são nobres. Caim intervém dizendo que na escola nobres e plebeus são iguais. Abit não se importa, mas logo percebe que tá falando com Caim e se lembra do encontro anterior com ele. Os meninos se perguntam por que Caim está do lado de uma plebeia, sendo ele próprio um nobre. Caim responde que tá apenas defendendo uma amiga. Abit ameaça dizer ao pai dele para arruinar a família de Parma, mas as garotas se aproximam, forçando os meninos a se ajoelharem e pedirem desculpas. Eles são obrigados a se desculpar com Parma e vão embora rapidamente. Parma agradece a Caim por sua ajuda, mas as garotas logo questionam sua relação com ela, fazendo Caim se ajoelhar enquanto elas conversam com Parma. Caim fica preocupado, achando que elas estão formando uma aliança. Nesse momento, ele ouve uma voz dizendo para visitar a biblioteca. Caim decide conferir, mas ao abrir a porta é transportado para outro espaço e teletransportado para uma sala onde encontra um homem, que lhe oferece café. Caim exige saber quem ele é, questionando como existe café naquele mundo. O homem responde que estava esperando por ele, chamando-o de Kazuya, seu nome da vida anterior. O homem se apresenta como Yuya, e Caim o reconhece como o primeiro rei. Ele se lembra do livro que leu, mas pensa que foi escrito há mais de 300 anos e se pergunta se Yuya é um fantasma. Yuya apenas ri e diz que ele pode verificar seu status. Caim abre sua janela de status e fica chocado ao ver que possui o título de Deus da criação. Yuya explica que existe outro mundo que ele criou, por isso é considerado um deus e por isso mantém sua aparência mesmo após 300 anos. Yuya continua explicando como conversou com Shenun e como os outros deuses querem que ele ajude Caim em seu treinamento. Caim acha que já está forte demais, mas Yuya pede que ele tente pegar um biscoito de suas mãos. Caim tenta, mas Yuya o impede com facilidade, dizendo que ele ainda tem um longo caminho pela frente. Caim pergunta por que precisa ficar ainda mais forte, e Yuya revela que ele terá que lutar contra Eren, o deus do mal. Yuya explica que há 300 anos Eren fez com que pessoas do mundo inteiro lutassem e se matassem entre si, usando um oráculo para semear desconfiança nos subconscientes de todos e gerar conflito. Mas junto com seus companheiros, Yuya conseguiu selá-lo, embora o selo tenha se enfraquecido, e ele logo ressurgirá.
Caim pergunta por que ele simplesmente não pode selar Eren novamente, mas Yuya responde que desde que se tornou um deus ele não pode mais interferir diretamente no mundo assim como os outros deuses. Yuya também menciona que a vida anterior de Caim é importante, mas eles são subitamente teleportados pro mar. Yuya joga uma espada pra ele e diz que contará mais se ele conseguir completar seu treinamento. Ele entrega a Caim uma bússola, dizendo que ela o levará de volta à casa onde estavam antes. Ele diz a Caim que precisa subir de nível, afirmando que será necessário alcançar pelo menos o nível 600 para ter alguma chance contra Eren. Caim acha que isso levará uma eternidade, já que ele está por volta do nível 300 e começa a se preocupar por faltar à escola. Mas Yuya diz que um ano naquele mundo equivale a apenas um dia no outro. Yuya deseja boa sorte e desaparece, e Caim percebe que não tem outra escolha, então começa a seguir pela floresta em direção à casa. Assim que entra na floresta, ele é atacado instantaneamente por uma série de monstros letais. Enquanto isso, no outro mundo, Celestia e Silk fazem uma visita à mansão de Caim, preocupadas porque ele não apareceu na escola. Sylvia também fica aflita, achando que ele pode estar em apuros, mas Celestia confia nele e decide passar a noite ali esperando que ele volte. Depois disso, vemos Caim sendo capturado por uma besta e completamente exausto, mas ele consegue destruí-la com sua magia antes de cair no chão. Descobrimos que ele já passou meses na floresta, e ele se pergunta se um dia conseguirá retornar. Subitamente ele ouve um grito e se levanta por instinto, arrastando-se até a origem do som, onde encontra uma besta ferida caída no chão. Ele pensa em acabar com o sofrimento dela, mas ao se preparar para isso se lembra de como sempre quis proteger alguém. Então ele se força a usar toda a sua magia restante para curar a criatura, o que o faz desmaiar logo em seguida. A besta começa a protegê-lo dos outros monstros e quando Caim desperta ela pula sobre ele e começa a lambê-lo. Ao perceber que ela também está sozinha, Caim a convida para acompanhá-lo e acaba dando a ela o nome de Haku. Com Haku ao seu lado, Caim consegue manter sua sanidade, lembrando a si mesmo que não pode desistir, pois agora tem algo a proteger. Depois de algum tempo ele finalmente retorna à casa, e Yuya o recebe dizendo como ele cresceu, revelando que se passaram 4 anos. Yuya também se surpreende ao ver Haku, mencionando que ela é uma besta sagrada e sugere que eles podem formar um contrato. Caim tenta e Haku desaparece, mas Yuya diz que agora ele pode invocá-la sempre que quiser. Yuya o apresenta ao seu próximo instrutor, Durin. Durin diz que Caim ainda não é forte o suficiente, explicando que Eren é mais poderoso do que Yuya, que por sua vez é mais forte do que ele. Por isso Caim precisa derrotá-lo primeiro. Caim ativa sua habilidade de impulso e tenta atacar, mas Durin desvia facilmente e o nocauteia com um único soco. Quando Caim acorda, ele descobre que foi acolhido por Durin e conhece sua esposa, Huri. Eles também têm um dragão de estimação chamado Jin, e Caim fica empolgado ao vê-lo, querendo ser seu amigo, mas Haku pula sobre ele e parece não gostar do dragão. Caim se junta a eles para uma refeição e começa a chorar, pois é a primeira vez em 4 anos que ele come comida de verdade. Enquanto isso, vemos Celestia e Silk aprendendo a assar bolos, preocupadas com Caim, mas querendo deixá-lo feliz quando ele retornar. Caim continua treinando com Durin e apanha todos os dias. Após um ano de treinamento, ele ainda está sendo derrotado e Durin se pergunta como ele conseguirá vencer Eren. Caim se recorda de sua conversa com Yuya, onde ele explica que Eren costumava ser o deus da diversão no outro mundo. Caim fica chocado ao descobrir que antigamente existiam 8 deuses, e Yuya conta como Eren usou um oráculo para transformar o mundo em um jogo mortal, forçando todos a lutarem e se matarem. Se ele retornar, o jogo da morte começará novamente, e todas as pessoas que Caim ama serão envolvidas. Caim usa essa revelação como motivação para continuar treinando. Yuya também revela que o motivo pelo qual Eren está ligado à vida passada de Caim é porque Eren matou seus pais. Descobrimos que os pais de Caim, Seiya e Megumi também morreram em um acidente de carro e foram convocados como heróis para aquele mundo. Os deuses não podiam interferir diretamente, então confiaram a missão aos 3, dando-lhes um orbe capaz de selar Eren. Eles enfrentam Eren, mas ele é imune à magia de Megumi, então Yuya e Seiya partem pro ataque com espadas, conseguindo ferir o braço dele. Porém, Eren contra-ataca com magia e acaba matando Megumi. Seiya ativa sua habilidade suprema e avança contra Eren, mas é perfurado. No entanto, Yuya aproveita a oportunidade e consegue selar Eren, embora isso custe a vida de Seiya. Enquanto Caim pensa em proteger aqueles que lhe são queridos, ele consegue superar Durin e finalmente conclui seu treinamento. Caim visita os túmulos de seus pais e Yuya comenta como eles sempre se preocuparam com ele. Caim agradece a Yuya por ter cuidado deles e Yuya mostra o biscoito novamente, que desta vez Caim consegue pegar, fazendo Yuya reconhecer seu crescimento. Yuya sugere que tomem um café, mas Caim está ansioso para voltar ao outro mundo. Yuya comenta como ele está diferente, mas Caim usa seu poder para restaurar sua aparência anterior. Yuya pede que ele cuide bem de Haku e Durin diz que ele também deve levar Jin para conhecer o outro mundo. Caim então forma um contrato com o dragão. Caim agradece aos dois por terem cuidado dele e se prepara para retornar. No último momento, Yuya lança uma espada para ele, pedindo que a entregue ao rei. Caim aceita e se teleporta. Ele reaparece em sua mansão e as garotas ficam em êxtase ao vê-lo.
Ele pede desculpas por tê-las preocupado, mas Celestia diz que sempre acreditaram que ele voltaria, tanto que aprenderam até a fazer biscoitos para recebê-lo. Elas lhe dão as boas-vindas e Caim se sente grato por tê-las em sua vida. Enquanto ele saboreia os biscoitos, Caim se encontra com o rei e explica que se encontrou com Yuya em outro mundo. O rei acha difícil de acreditar até que Caim mostra a espada que Yuya lhe deu e todos a reconhecem imediatamente, aceitando sua história. O rei lê uma carta de Yuya e descobre que Caim foi treinado por ele. Caim relata os horrores do treinamento, dizendo que foi deixado em uma floresta cheia de monstros por 5 anos e que apanhava todos os dias. O rei fica chocado ao saber que ele treinou por 5 anos, mas o duque apenas ri, considerando esse comportamento normal vindo de Caim. O duque comenta que durante sua ausência a guilda começou a procurá-lo, já que ele não aceitou nenhuma missão desde que se tornou um aventureiro de rank A e sua inscrição poderia ser cancelada. Caim fica alarmado ao ouvir isso e corre para a guilda. Ele se encontra com o mestre da guilda e pergunta o que está acontecendo. O mestre explica que quando ele foi promovido foi avisado de que precisava completar uma missão de subjugação de bandidos. Caim diz que estava ocupado com o início das aulas na academia, mas o mestre informa que existe um prazo para concluir a missão, ou sua inscrição será anulada. Sem alternativa, Caim aceita a missão imediatamente. O mestre então explica sobre um grupo de bandidos que tem causado problemas em uma estrada rumo à capital. Ele menciona que são cerca de 10 homens, mas acredita que Caim não terá dificuldade, já que ele é o mais forte da cidade. Caim se teletransporta para a estrada e usa magia de voo para patrulhar a área do alto. Ele avista os bandidos tentando roubar uma carruagem e desce para ajudar. No entanto, ele logo percebe que são suas tutoras Nina e Melly que estão escoltando a carruagem, cujo cliente é o pai de Parma. Ele nota que Melly está ferida e a cura imediatamente com sua magia. Os bandidos o subestimam por ser apenas um garoto e começam a rir, mas Caim se prepara para puni-los por terem ferido Melly. Os bandidos avançam contra ele, mas Caim os derrota com extrema facilidade, mal encostando neles. Um deles pula para atacá-lo, mas ele o lança longe. Ele derruba o restante do grupo e comenta como é difícil conter sua força. As garotas acham que ele está forte demais. Todos os bandidos são capturados e Melly pergunta como ele apareceu ali. Ele explica que está em uma missão de subjugação e as garotas ficam espantadas, já que essas missões são para aventureiros de rank C em diante, e ele deveria ter acabado de se registrar. Caim revela que já é rank A, e elas não acreditam que ele tenha pulado os rank C e B. Após isso, os bandidos são levados de volta à cidade em uma carroça enjaulada, e o grupo segue para a loja de itens de Tamani para deixar o pai de Parma. Parma sai e fica feliz ao ver Caim. Ela se surpreende com os bandidos e pensa que é um dia de folga da escola, mas mesmo assim ele tá trabalhando duro. Ela reflete que como barão ele também deve ter outras obrigações. Melly se surpreende ao saber que ele foi promovido e se pergunta se deveria tratá-lo com mais formalidade. Mas Caim diz que sempre os verá como mestres e que podem continuar chamando-o pelo nome. Melly acredita que ele cresceu muito e já parece um adulto, mas Caim foge discretamente, dizendo que precisa ir até a guilda fazer o relatório da missão. As garotas correm atrás dele. Caim vai entregar a missão e Tia se surpreende por ele já ter terminado. Ela tá prestes a avisar o mestre da guilda, mas alguns aventureiros começam a incomodar Nina e Melly. As garotas tentam ignorá-los, mas um dos homens tenta agarrar Melly. Caim o impede. Os homens o reconhecem, lembrando-se do último encontro, e ficam aterrorizados, caindo no chão. Claude aparece e pergunta qual é a confusão. Caim fica feliz ao vê-lo. Os valentões fogem imediatamente e Claude se surpreende ao ver Caim com Melly, revelando que ela é na verdade sua irmã mais nova. Caim não acredita na coincidência e o grupo se reúne para tomar algumas bebidas junto. Claude pergunta o que estavam fazendo juntos e Melly explica como Caim o salvou e derrotou facilmente todos os bandidos, mencionando que ele já é um aventureiro de rank A. Claude se espanta ao ouvir isso, achando que se passaram apenas alguns dias desde que ele se registrou, mas se lembra de como Caim conseguiu acompanhá-lo durante o duelo simulado. Melly pergunta como ele ficou tão forte e Caim entra em pânico, pois não pode contar que foi treinado pelos deuses. Mas Melly se lembra de quando ele derrotou um dragão vermelho ainda criança, então ela apenas supõe que ele sempre foi assim. Claude fica impressionado, dizendo que dragões vermelhos são de rank SS. As garotas também mostram as bolsas mágicas que Caim fez para elas. Lena exige saber quanto elas podem carregar e Melly responde que não sabe ao certo, já que nunca conseguiu encher a bolsa, mas menciona que Caim disse que ela poderia armazenar uma mansão inteira. Lena fica com inveja, dizendo que esses itens estão no nível de tesouros nacionais. Ela insiste para que Caim faça uma para ela também, e ele acaba prometendo. Quando ela agradece, ela adormece no mesmo instante e Claude explica que ela não aguenta bem bebidas alcoólicas.
Caim subitamente se dá conta de que faltou à escola durante toda uma semana, então ele precisa garantir que não perderá mais nenhuma aula. Claude pergunta por que ele está frequentando a escola, mesmo sendo um barão, e Caim responde que ainda há muitas coisas que ele não sabe. Nina acha que ele é um bom garoto e se oferece para dar um abraço, mas Caim foge rapidamente. Nesse momento, Tia aparece e menciona que o aventureiro que deveria ensinar na academia se feriu, o que deixa Claude interessado, querendo ajudar Caim. No dia seguinte, na academia, Caim participa de sua aula de magia, onde os alunos estão praticando seus feitiços nos alvos. Caim fica animado, querendo testar as magias novas que aprendeu com Yuya, mas o professor o repreende, dizendo que ele não pode usar nenhum feitiço ofensivo, pois mesmo quando usou magia básica da última vez, acabou destruindo a barreira da academia. Caim não acredita no que houve, e seus amigos observam, percebendo que ele não se encaixa no resto da turma, então eles bolam um plano para ajudá-lo. Na aula de aventura de Caim, o professor explica que o instrutor dele se machucou, então ele apresenta Claude e os outros como instrutores convidados da turma. Os alunos reconhecem Claude e Lena, e Claude começa pedindo para que todos mostrem seus cartões da guilda. Todos têm cartões de bronze, já que são recém-registrados. Claude quer que Caim mostre seu cartão dourado, mas Caim acha que isso só vai isolá-lo ainda mais dos outros alunos, então finge que esqueceu o cartão. A aula segue para o lado de fora e Claude começa a treinar os alunos um por um. Caim se anima achando que finalmente poderá mostrar do que é capaz, mas Claude continua enfrentando os outros alunos, ignorando Caim completamente. Nessa hora, Caim se sente excluído, mas tudo faz parte do plano de Claude. Eles querem mostrar primeiro sua força aos outros alunos para que, quando Caim for capaz de enfrentá-lo, todos fiquem impressionados com sua habilidade, fazendo com que ele se torne o herói da classe. Caim fica ansioso esperando, mas um aluno chama para entrar na fila. Claude derrota todos os outros estudantes e Caim é o último da fila. Eles se preparam para lutar, mas o sino toca e o professor diz que o tempo acabou. Caim fica desapontado por não ter lutado e Claude pede desculpas por ter calculado mal o horário. Claude promete que lutará com ele da próxima vez, mas o professor de Caim comenta que a escola não tem orçamento para convidar Claude de novo, já que muito dinheiro foi gasto consertando a parede e a barreira que Caim destruiu. Todos os alunos agradecem pelo treinamento, mas Caim fica arrasado por não ter tido sua vez. À noite, Caim fica irritado ao pensar em Claude e sai em fúria pela floresta. Ele encontra um dragão e o derrota facilmente com um único golpe. Em seguida, ele lança fogo sobre a floresta, causando uma enorme explosão. Os guardas relatam que provavelmente estão sendo atacados pelo Príncipe das Trevas. Eles soam o alarme e vemos Garmy correndo para investigar. Caim se acalma depois de extravasar um pouco e ele se teletransporta para casa, deixando para trás seu lenço. Quando seu pai chega ao local, ele encontra apenas um buraco enorme e fica chocado ao ver o lenço. No dia seguinte, Caim é chamado pelo rei, que lhe fala sobre o que seu pai encontrou. Eles sugerem que aquilo seja obra do Príncipe das Trevas, pensando que será necessário contatar outros países para se prepararem, mas Caim revela a verdade, admitindo que foi ele. O rei o repreende e quando Caim volta para casa, seu pai também lhe dá uma bronca. Enquanto isso, em uma caverna distante, vemos um fragmento de Aaron sendo encontrado por um Goblin, que o entrega a um dragão. O dragão engole o fragmento e é possuído. Aaron toma o controle da criatura, percebendo que o selo sobre ele enfraqueceu e que ele recuperou parte de seu poder, jurando se vingar dos outros deuses. Na academia, a turma de Caim aprende sobre magia de invocação. A professora o chama, e ele pensa que será instruído a estudar sozinho, mas ela lhe diz que, como não estão praticando magia ofensiva, ele está autorizado a participar. Caim fica animado e a professora apresenta o instrutor Grat, um mago vindo do palácio. Grat explica que existem dois tipos de magia de invocação. O primeiro é quando se estabelece um vínculo com um monstro e forma-se um contrato com ele. O segundo é invocar uma criatura por meio de um círculo mágico. Grat diz que eles praticarão o segundo tipo e entrega talismãs aos alunos. Os estudantes começam a invocar vários tipos de criaturas, tentando firmar contrato. Um dos alunos consegue invocar uma besta gigante, mas ela se recusa a formar contrato e desaparece. Grat explica que o aluno não tinha poder mágico suficiente para submeter o monstro, mas o elogia por ter conseguido invocá-lo. Depois que todos os outros alunos terminam, Grat diz a Caim que é a sua vez. Caim se prepara para colocar toda a sua magia no círculo, mas se preocupa em invocar algum monstro perigoso, como já aconteceu quando era mais novo. No entanto, Grat lhe garante que caso não consiga formar contrato, o monstro apenas desaparecerá. Grat o incentiva a usar todo o seu poder. Caim se empolga e despeja toda a sua magia no círculo, mas Grat começa a entrar em pânico, pois há energia demais, e até o próprio Caim é lançado para longe. Um demônio aparece e se pergunta como um humano conseguiu invocá-lo, apresentando-se como o Príncipe das Trevas. Caim entra em pânico ao ouvir isso e imediatamente lança uma magia de luz para cegar todos ao redor. Caim se pergunta se o demônio é um aliado de Eren, e o demônio o despreza por ser humano. Ele usa sua habilidade para analisar o status de Caim, e começa a se aproximar. Caim se prepara para lutar,
mas o demônio se submete imediatamente ao ver o quão forte ele é, e oferece-se para se tornar seu subordinado. Caim fica surpreso, e o demônio diz estar feliz em formar contrato com ele, afirmando que faria qualquer coisa por Caim, até destruir uma nação inteira. Caim responde que nunca pediria algo assim. O demônio se apresenta como Seth, o príncipe das trevas, e diz a Caim que ele poderá invocá-lo sempre que quiser. Em seguida, Seth desaparece, e Grat pergunta sobre o demônio que apareceu, mas Caim afirma que não conseguiu formar contrato com ele, então ele apenas desapareceu. Grat acredita na história, e Caim fica aliviado por ter conseguido esconder a verdade, mas Grat acaba relatando o incidente ao rei. O rei interroga Caim e ele é forçado a admitir que invocou o príncipe das trevas, o que causa um alvoroço entre todos, pois se ele decidisse se descontrolar poderia destruir a capital num piscar de olhos. Caim pede desculpas dizendo que tudo o que fez foi colocar sua magia no círculo. Grat se pergunta quanta magia ele deve ter para conseguir invocar o príncipe das trevas, e o rei acha que isso deve ser resultado do treinamento que ele recebeu do primeiro rei. Ele pede para ver o status de Caim e adverte Grat para não revelar nada do que vir. Caim abre sua janela de status, e todos ficam chocados ao ver que agora ele possui o título de semideus, e que seus atributos se tornaram imensuráveis. O rei se pergunta o que está acontecendo e Grat se curva diante de Caim chamando-o de Deus. O duque comenta que talvez devam começar a chamá-lo de mestre, e o rei se preocupa com o fato de ele ter poder suficiente para destruir o mundo inteiro. Mas Caim diz que não tem nenhuma intenção de fazer algo assim, pedindo que todos apenas o tratem como sempre fizeram. O rei decide promovê-lo a visconde, entregando-lhe uma cidade inteira, e também resolve anunciar publicamente seu noivado com a princesa. De volta à sua casa, Sylvia o parabeniza pela promoção, perguntando qual área ele receberá, e ele menciona que deve ser uma cidade próxima à capital. Sylvia acha que devem comemorar, mas Corin chega com notícias de que seu irmão testemunhou um ataque na Floresta dos Monstros. Caim parte imediatamente para Graça e visita a casa da família, onde se encontra com seu irmão. Seu irmão conta que houve um aumento considerável no número de aventureiros atacados na floresta nos últimos meses, então ele enviou aventureiros de alto nível para investigar, e eles relataram que o número de monstros cresceu e que eles se tornaram selvagens. Seu irmão menciona um incidente de investida de algumas décadas atrás, quando os monstros ficaram subitamente violentos e atacaram a cidade. Ao comparar os registros, o comportamento atual dos monstros é bastante semelhante, então ele suspeita que pode estar ocorrendo outra investida. Mas como não há provas concretas, não podem mobilizar todos os soldados. Caim decide investigar a floresta, mas seu irmão se preocupa dizendo que ele ainda é jovem. Caim mostra seu cartão dourado, dizendo para ele não se preocupar, e o relembra de que já derrotou um dragão vermelho no passado. Então seu irmão agradece por sua ajuda. Caim vai até a guilda dos aventureiros e a recepcionista o subestima por ser apenas uma criança, mas ela fica chocada ao ver seu cartão dourado. Outro atendente chamado Rude pede que Caim a perdoe, explicando que ela é nova. Ela pergunta o que ele está procurando e Caim diz que quer saber mais sobre a floresta. Rude explica que os monstros ficaram cada vez mais violentos e que há mais sinais de que pode ocorrer uma investida. Nesse momento, Millie e Nina chegam à guilda e Caim pergunta o que estão fazendo ali. Elas explicam que a guilda convocou aventureiros de alto nível e que os monstros da floresta estavam difíceis demais só para as duas, então elas estavam planejando se encontrar com Cloud e Lena. Rude pergunta o que Caim pretende fazer e ele responde que quer verificar a floresta por conta própria. Rude acha perigoso demais ele ir sozinho, e por ser um nobre, qualquer acidente poderia trazer problemas para a guilda. Caim acredita que é forte o suficiente, mas Rude sugere que ele leve alguém com ele. Caim tem uma ideia e invoca Haku e Jin para acompanhá-lo. Eles pulam imediatamente sobre ele, mas logo percebem que há algo estranho. Caim usa sua habilidade de detecção e enquanto corre pela floresta sente que está sendo observado. Ele derrota vários monstros, mas a sensação estranha não desaparece, então ele invoca Seth, que pergunta quem está perturbando seu descanso. Quando vê Caim, Seth se ajoelha imediatamente. Caim conta sobre a sensação estranha que está tendo e pede a Seth que o ajude a investigar a floresta. Seth sente uma presença avassaladora por perto e percebe que os monstros também estão tentando alcançá-la. Caim quer saber mais, então Seth invoca seu servo Delmadia. Delmadia se surpreende ao ver Caim e Seth explica que ele é o novo mestre deles, chamando-o de o deus que conquistará o mundo. Delmadia o reverencia, mas Caim reclama, dizendo que não é um deus. Seth explica que Delmadia é especialista em investigação, e Delmadia usa sua habilidade especial, que invoca criaturas para espalhar pela floresta. Os monstros começam a enlouquecer, e Caim os derrota, o que impressiona Delmadia. Caim elimina todos os monstros com facilidade e decide deixar a investigação com os dois enquanto ele retorna à guilda. Seus amigos ficam chocados ao ver todos aqueles monstros de rank S, e logo são acompanhados por Cloud e Lena.
Eles perguntam de onde vieram os monstros, e Caim responde que vieram da floresta. Todos ficam preocupados ao ouvir isso, e Caim acredita que há monstros ainda mais fortes nas profundezas da floresta. Enquanto isso, Delmadia percebe que há algo tentando intimidá-los e os alerta para não se aproximarem, mas Cess encara isso como um desafio. Vemos Aaron sentindo a aproximação deles e os dois encontram uma horda gigantesca de monstros esperando na floresta. Aaron decide que é hora de começar seu jogo e envia todos os monstros para atacar. Cess rapidamente se teletransporta para avisar Caim, e o chão começa a tremer. Os guardas soam o alarme, e Cess informa a Caim que a investida começou. Caim pede a Rude que avise seu irmão, e pede a Cloud que organize os aventureiros para defenderem a cidade. Ele planeja voltar à floresta, mas Rude diz que é perigoso demais. Caim pede para não se preocuparem, dizendo que tem amigos muito fortes, e Cess se emociona por ser chamado de amigo. Eles se preparam para partir, mas Tafana aparece de repente, abraçando-o, e explica que seu pai emitiu uma ordem de emergência. Tafana quer segui-lo floresta adentro, mas Caim pede que ela ajude a defender sua cidade natal. Ela responde que pode deixar isso com ela, e Caim parte rapidamente com Cest. Vemos Delmadia lutando contra os monstros e se divertindo com isso. Um dragão aparece atrás dele, mas Cess o elimina, e Caim então lança magia infernal sobre os monstros. Eles voltam a atenção para a origem da ameaça e se preparam para enfrentar Aaron, que parece estar esperando por eles. Cess diz para Caim seguir em frente enquanto ele tentará conter os monstros. Caim pergunta se ele ficará bem, e Cess responde que convocará seus subordinados para ajudar, mas avisa que eles podem acabar destruindo parte da floresta. Caim pede que ele não exagere, mas Cess diz que Caim deveria se preocupar mais consigo mesmo. Caim então avança. Enquanto isso, na cidade, Tafana organiza as defesas, e Nina detecta uma quantidade incontável de monstros se aproximando. Millie decide entrar na floresta, dizendo que por mais forte que Caim seja, ele ainda pode precisar de ajuda. Nina concorda em acompanhá-la, e Cloud e Lena decidem que não podem deixá-las irem sozinhas, então todos partem juntos. Cess invoca seus subordinados, os 4 generais demônios, que se perguntam o que está acontecendo. Eles percebem a gravidade da situação, e Cess menciona que está ajudando um amigo. Eles perguntam quem poderia ter feito tal pedido, e Delmadia diz que Cess tem um novo mestre. Eles ficam chocados ao ouvir que Cess fez um contrato, e se perguntam quem poderia ser. Delmadia conta sobre Caim, chamando-o de semideus e escolhido de Deus. Eles não acreditam no que ouvem, mas Cess ordena que todos ajudem a conter os monstros. Enquanto isso, vemos Caim tentando derrotar o maior número possível de monstros, mas são muitos. De repente ele é atacado por uma chama, mas consegue contra-atacar com sua própria magia. Um dragão negro aparece e Caim o reconhece como Aaron. Aaron lamenta não ter ressuscitado com todo o seu poder, mas convoca mais monstros para atacar a cidade. Caim diz para ele parar, mas Aaron chama isso de um jogo, querendo ver se os humanos serão devorados pelos monstros. Vemos os amigos de Caim na floresta, observando os generais demônios lutarem contra os monstros. Eles se perguntam quem são aquelas figuras, mas logo percebem que devem ser aliados de Caim. Os demônios não conseguem conter todos os monstros, e Cess diz que terão que contar com os humanos também. Enquanto isso, Aaron reconhece os olhos de Caim, dizendo que são os mesmos de quem o selou, e Caim percebe que ele está falando de seus pais. Aaron cospe fogo, mas Caim consegue desviar e contra-atacar com a magia inferno. Seu ataque acerta, mas Aaron diz que aquilo não será suficiente. Caim percebe que precisa usar uma magia mais forte, mas Aaron o ataca antes que ele consiga conjurá-la. Aaron o persegue, e Caim invoca Haku e Jin para ajudá-lo. Eles conseguem derrubar Aaron, mas Haku é atingido pela cauda, e Aaron direciona seu sopro contra ele. Enquanto isso, os amigos de Caim continuam lutando contra os monstros, mas acabam ficando exaustos e começam a ser dominados. Cloud enfrenta uma criatura enorme, mas ela é derrotada de repente com a chegada de Tafana e seus cavaleiros, que vêm ajudar. Durante o confronto, Haku é atingido pelo sopro de Aaron, mas Jin pula na frente para protegê-lo. Aaron continua disparando sua magia, mas Caim começa a protegê-los. Aaron o considera irritante, mas Caim pensa em todos que deseja proteger e ativa a habilidade suprema de seu pai. Aaron reconhece o ataque como uma magia de nível imperial. Caim dispara seu ataque e Aaron enfrenta o golpe. Um grande feixe de luz surge visível à distância, e Caim se entrega completamente determinado a proteger todos. Mas Haku e Jin de repente o mordem e Caim se pergunta o que estão fazendo. Cess e Delmadia aparecem dizendo que ele passou dos limites, e vemos que não restou nada de Aaron, a luta já terminou. Caim percebe que a investida acabou e eles dizem que todos os monstros recuaram para a floresta, então a cidade está a salvo. Caim comemora com seus amigos, mas depois é repreendido pelo rei. O rei pergunta sobre o feixe de luz, dizendo que foi visível em todo o reino, e as pessoas começaram a achar que era a vinda de um deus.
Caim explica que teve que usar sua magia de nível imperial contra Aeron, mas o rei o lembra de que ele não pode sair usando magia tão devastadora assim. Eles acabam organizando uma cerimônia para Caim, na qual ele é promovido a Visconde e recebe o domínio de Dorantal. No entanto, após a cerimônia, Tafana revela que Dorantal é um domínio problemático, onde todos os nobres anteriores fracassaram, pois a guilda de aventureiros local tem poder demais. Telestia quer protestar com seu pai, mas Caim acha que ficará tudo bem, e diz que será empolgante construir uma nova cidade. Todos acreditam que ele fará um ótimo trabalho, mas o lembram de não exagerar. Eles partem rumo a Dorantal, mas parece que Caim já causou bastante alvoroço, pois um guarda relata suas ações ao rei. Aparentemente, Caim foi direto à guilda de aventureiros, onde os aventureiros tentaram recepcioná-lo, mas ele os derrotou com facilidade. Depois, na taverna, ele viu alguns homens chutando a empregada, então também os expulsou, mas o guarda acabou prendendo. O rei não consegue acreditar no que está ouvindo, mas o duque acha tudo muito divertido. Caim conta para Telestia e Silk tudo sobre Dorantal, mas Cessa aparece de repente implorando por ajuda. Cessa explica que foi expulso por sua esposa após ser pego traindo, mas a esposa aparece logo em seguida. Ela presta seus respeitos a Caim, mas pergunta o que ele pensa sobre as ações de Cess. Caim diz que trair está errado, especialmente tendo uma esposa tão bonita, e o demônio fica lisonjeado. Cess alerta Caim de que as mulheres mudam depois de se casarem, mas Telestia e Silco repreendem. O rei continua a receber os relatórios sobre Caim e parece que ele até destruiu a Guilda das Sombras. O guarda informa que Caim foi ainda mais longe, dizendo que construiu um muro, e vemos que ele construiu na verdade um castelo inteiro. Telestia acha que é ainda maior que o palácio, pensando em como seu pai deve se sentir, e todos dizem que ele exagerou mais uma vez. Juntos eles se divertem com isso e dessa forma a primeira e única temporada do anime até agora se encerra. E aqui também a gente encerra o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do anime e também do vídeo. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele like para ajudar o canal a alcançar mais pessoas. E se vocês gostam desse conteúdo de recap, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo esse conteúdo aqui pra vocês. Enfim, é isso, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta, sei lá, pera aí. Vai ser engraçado as pessoas que entrarem no vídeo aleatoriamente vendo um monte de comentários sobre pera e ninguém vai entender nada. Então se você viu até aqui, comenta pera, porque eu acho que vai ser muito engraçado mesmo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir e em breve eu tô de volta para mais um vídeo. Valeu, tchau, tchau!